Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem? Hoje nós teremos uma história muito legal. E quem vai contar essa história para nós hoje é o tio Adalto. Ele preparou uma história que conta como Davi foi ungido rei. E nós vamos aprender que Deus não olha a nossa aparência, Ele olha o nosso coração. Ele sabe tudo o que nós pensamos, sabe tudo o que se passa lá no fundo do nosso coração. Então vamos prestar bastante atenção, porque o tio Adalto vai passar um desafio e vai ter tempo para cumprir, tá bom, crianças? Um beijo e até mais. Tchau, tchau! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o tio Adalto e hoje quero contar uma história de um menino muito obediente, temente a Deus e corajoso. Mas antes de iniciarmos a nossa história, quero fazer uma oração com vocês. Eu quero pedir para que vocês fechem os olhos e abaixem a cabeça. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por essa semana que passou. Muito obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós. Abençoa, Deus, a nossa semana que está se iniciando. Abençoe essa historinha que vai ser contada e que fale no coração de cada um. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, o pastor e todos os membros. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Vamos lá, vamos para a nossa história. Antes de começar, eu quero deixar bem claro para vocês, prestar bem atenção na história, porque no final eu quero fazer um desafio com vocês. Então preste bem atenção, porque eu vou fazer uma pergunta bem difícil no final, beleza? Vamos lá. A nossa história, ela acontece mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O que é isso? 1000 anos antes de Cristo. Jesus Cristo, ele é o marco zero. Vamos por assim, tudo começa a contar no nascimento de Jesus, no nosso calendário. Então, tudo que acontece depois que Jesus nasceu, a gente fala depois de Cristo. E tudo que acontece, toda a história que aconteceu antes de Jesus nascer, a gente fala antes de Cristo, tá bom? Então, essa história, ela acontece 1000 anos antes de Jesus nascer, mais ou menos. Naquela época, havia vários povos, até hoje existem povos diferentes, mas naquela época havia vários povos e um dos povos, chamado Israel, era um povo separado por Deus para adorá-lo. E esse povo chamado Israel, ou israelitas, né? Os israelitas, eles não tinham um líder. Naquela época, quem orientava, quem ensinava, era o sacerdote, que naquela ocasião era Samuel. Samuel era o sacerdote da época, era o profeta da época. Esse profeta, Samuel, ele que tudo Deus falava com ele e ele falava para o povo. Porém, o povo daquela época, outros povos, haviam governantes chamados reis, né? E o povo de Israel estava pedindo para Samuel que também queria um rei. Então, Deus decidiu dar um rei para o povo. E o primeiro rei de Israel foi chamado de Saul. Só que Saul, ele não era muito obediente. E ele não fazia muito o que Deus queria. Então, Deus não se agradou de Saul. E Deus falou para Samuel que queria trocar. Deus falou para Samuel que na casa de um senhor chamado Jessé havia o novo rei de Israel. Ele havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel. E pediu para Samuel ir até a casa de Jessé, que era numa cidade próxima, para ungir o novo rei. O que é ungir o novo rei? É derramar óleo na cabeça e fazer uma oração ungindo ele como o novo rei de Israel. Jessé, ele tinha 8 filhos. Ele morava numa cidade muito próxima. O profeta Samuel
ficou com um pouquinho de medo de ir até a casa de Jessé, porque ele tinha medo do rei Saul. Porém, ele tomou coragem, falou com Deus e foi até a casa de Jessé. Quando Samuel chega à casa de Jessé, ele descobre que Jessé tinha 8 filhos. Ele resolve perguntar para Deus quem é que Deus escolheria. Ele foi passando de filho em filho, do mais velho até o mais novo. Quando ele viu o filho mais velho de Jessé, ele achou que era o escolhido. Porém, Deus falou: não, Samuel, não é esse o escolhido. Você está olhando com os seus olhos a aparência, mas eu olho o coração. Então, Samuel foi de filho em filho até o 7º. Porém, Deus não escolheu nenhum. Aí, Samuel perguntou a Jessé: você não tem mais um filho? E Jessé falou: sim, é um menino e ele cuida das ovelhas. Aí Samuel pediu para chamá-lo. Então Jessé mandou chamar o seu filho mais novo, que se chamava Davi. Davi ainda era menino, um adolescente. Foi quando Davi chegou e Samuel viu e Deus falou: Samuel, unge, porque esse é o menino, vai ser o rei de Israel. Então Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi e ungiu o servo de Deus, orando sobre a cabeça dele. Crianças, Davi ainda era um menino, um adolescente. Mas Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. E Ele viu que Davi era corajoso, era fiel, era inteligente, era obediente e o escolheu. Crianças, Davi ainda era um menino, um adolescente. Mas como Deus disse a Samuel, Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. E Ele viu no coração de Davi que Davi era fiel, era corajoso, era obediente e tinha cuidado de tudo. Davi naquela época ajudava seu pai cuidando das ovelhas. Vocês sabem como chama a pessoa que cuida das ovelhas? As pessoas que cuidam das ovelhas são chamadas de pastor de ovelhas. E Davizinho era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, levava para pastar, levava para o campo, e sempre vigiava, bem vigiado as ovelhas. Sempre estava de olho para que nenhum mal acontecesse com suas ovelhas. Ele percebeu uma coisa estranha, um barulho, e foi ver o que era. Era um leão muito feroz que estava tentando pegar uma de suas ovelhas. Davi, como era corajoso e temente a Deus, pediu a proteção de Deus e enfrentou o leão, salvando a sua ovelhinha da boca do leão. Esse menino era corajoso. Outra vez, um outro episódio, Davi também salvou sua ovelhinha, dessa vez com um urso. Um urso feroz tentou pegar a sua ovelhinha para comer, mas Davi, que era temente a Deus, corajoso, enfrentou o urso e matou o urso e salvou também a sua ovelha. Ele cuidava muito bem das suas ovelhas. Criança, essa história que eu contei para vocês é o início da história do rei Davi. Criança, nossa história de hoje para por aqui. Porém, domingo que vem, eu vou continuar contando a história de Davi, quando ele enfrenta o gigante. Mas deixa para domingo que vem, né? Crianças, a nossa história de hoje deixa algumas lições. E uma das lições que nós aprendemos hoje é que Deus não olha a aparência, Ele olha o nosso coração. E assim como Ele viu em Davi um menino, um adolescente, Deus viu um rei, porque Ele olha o coração, Ele também olha o nosso coração. Ele não olha se a gente é grande, se a gente é magro, se a gente é gordo, se a gente é fraco, se a gente é forte, se a gente é feio, se a gente é bonito. Deus olha o nosso coração. E se nós estamos sendo obedientes, Ele olha, Ele vê se nós estamos sendo honestos, se nós estamos sendo amoroso, cuidadoso, se nós estamos sendo fiéis à sua palavra. Então, vamos tentar fazer a mesma coisa que Davi fez. Sempre
buscar a Deus antes de qualquer atitude. E assim temos certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Muito obrigado e até domingo que vem. Para encerrar, eu quero fazer o desafio. A pergunta do desafio é: como chamava o pai de Davi? Eu vou dar até às 18 horas, 6 da tarde, para vocês responderem no grupo. Quem responder primeiro ganha, beleza? Se quiser pedir a ajuda dos pais, pode pedir. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou! Aê! Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento um do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento um do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Então, crianças, essa foi a nossa história, o nosso desafio. Participem, enviando a sua resposta lá no grupo da igreja. Um beijo e até a próxima. Tchau!